Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Expresso Sindimepa. Eu sou Mayra Monteiro e hoje temos um episódio muito importante sobre a proteção financeira para os médicos. Para isso, temos a presença da Kelly Silva, ela que é superintendente comercial da MAG Seguros. Kelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para mim está sendo um prazer vir participar de um episódio tão importante que fala sobre a proteção financeira para todos os médicos. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes ele é deixado de lado, a importância do seguro para os médicos. Por que é crucial que os profissionais de saúde se protejam financeiramente? Principalmente em uma profissão que envolve tantos riscos e imprevistos. Não é mesmo, doutor Eduardo Moras? Isso, queria também agradecer a participação da Kelly, chamar a atenção de todos os que estão acompanhando o nosso podcast para esse tema que é relevante, né, na nossa atividade diária de todos os médicos e também profissionais de saúde, por que não dizê-los. Chamo todos que peguem o seu cafezinho e acompanhem o Expresso Sindimepa com esse assunto interessante. E aproveitando, Kelly, a realidade dos médicos e os riscos que essa profissão impõe. Daí a pergunta, o que motivou a MAG Seguros a tomar a frente em produtos específicos voltados para esse tipo de cliente? Perfeitamente. Bom, a pergunta, na verdade, eu até devolvo. Por que não proteger uma classe que se preocupa tanto em cuidar e amparar de pessoas? A MAG Seguros, com quase 200 anos de mercado, 190 anos de mercado, ela sempre atua inovando. E não ia ser diferente pensando em um público tão específico e importante para nós, que é a classe dos médicos. Então, pensando na importância desse profissional para a sociedade, incluímos na nossa grade principal de serviços os produtos que amparam todos os profissionais da saúde. Perfeito. E quais seriam os principais desafios que vocês no dia a dia enfrentam voltado para essa situação da relação vida profissional, vida financeira do profissional médico? Bom, nosso principal cuidado é cuidar da trajetória. Nós não pensamos somente no indivíduo, somente no agora, mas sim quando ele inicia a sua carreira, quando ele está ainda juntando todos os seus recursos financeiros, montando o seu patrimônio, até quando ele conquista o seu patrimônio e ele tem como possibilidade de transferir ali o seu legado. Então, a MAG, ela está dentro de toda essa linha da vida do profissional. Consegue atender quem está iniciando, protegendo e cuidando também do legado mais lá na frente. Perfeito. Você poderia exemplificar que situações específicas trazem essas dificuldades financeiras em situações de imprevistos e como a MAG pode colaborar enquanto seguradora? Como funciona? Perfeito. Bom, quanto a essa questão, a nossa preocupação é o descontrole financeiro, na verdade. O porquê o descontrole? No início, o profissional ele faz muitos investimentos. Então, nos primeiros plantões, adquirir alguns bens. Então, para que eles possam manter esse padrão, eles precisam de ter uma retaguarda, uma rede de proteção financeira. E aí entra a MAG Seguros. Caso o profissional tenha alguma necessidade ou imprevisto, que seja por um acidente, ou por uma doença, ou até mesmo uma mudança na rotina dos plantões, a gente tem como ampará-lo financeiramente. E aí dá uma sobrevivência aos projetos do profissional. Nessa linha de pensamento, um exemplo prático. Eu tive um acidente automobilístico, sou um cirurgião, vou ficar com a minha mão imobilizada por uns 2 meses, 3 meses, e naturalmente a minha renda, a minha manutenção financeira, ela vai ficar prejudicada. Eu passo a ter um seguro, eu passo a ter uma remuneração, um reembolso, não sei bem qual a palavra correta, por esse período. Para alcançar este patamar, existe um período de carência, existe um ônus
financeiro numa determinada fase, como funcionaria? Na verdade, como nós temos serviços desenhados especificamente para o médico, nós pensamos em precificações diferenciadas. Não somente precificação, também como limites. Então, hoje é o mais amplo do mercado segurador. E não existe um ônus financeiro, mas sim uma carência ali por um tempo de uns 7 dias que você precisa ter mínimo de afastamento para você poder garantir a sua cobertura. Então, não tem uma questão de nenhum tipo de dificuldade para poder dar entrada nesse benefício, porque tem todo um suporte tecnológico de profissionais que possam amparar e acompanhar o médico ao longo em que ele está pedindo ali o seu benefício, né? A sua proteção financeira. Certo. Pensando em cirurgias estéticas, hoje o formato atual traz muito isso. Por que não médicos ou médicas que passam por procedimentos estéticos e, naturalmente, esses procedimentos que cuidam também da saúde trazem um afastamento? Esses seguros dariam cobertura nestas situações também? Ou eles ficam mais limitados a situações de doenças, de patologias e não se enquadrariam a esse perfil? Você até respondeu essa pergunta, doutor, porque na verdade o desenho do produto é para amparar o profissional por uma incerteza, que é um afastamento do trabalho por acidente ou por uma doença. E quando a gente fala de vias estéticas, é uma decisão, como se fosse uma cirurgia eletiva. Então, é uma decisão que você toma. Então, eu não garanto essa cobertura realmente ali para questões estéticas, mas toda a situação que vá prejudicar o profissional por uma incerteza, por um acidente ou doença, nós garantimos a cobertura. Perfeito. Mayra, vamos falar um pouquinho sobre a introdução desses seguros voltados para médicos, trazendo a diferença entre esses seguros e aqueles seguros convencionais, que num passado não muito distante eram pautados no dia a dia. Então, vamos falar daquele seguro que eu tinha, por exemplo, para a minha clínica. Eu tenho um consultório, eu faço um seguro contra incêndios, contra qualquer tipo de dano. Esse seguro que você e a MAG trazem, ele pode incorporar também o patrimônio? Ele pode incorporar bens? Nós também garantimos o serviço tanto para o profissional pessoa física quanto pessoa jurídica, porque o médico acaba abrindo a sua empresa, seus consultórios, e aí existem coberturas que podem englobar as assistências e podem garantir esses serviços adicionais. Mas o nosso foco principal é proteger o patrimônio, o bem principal, que é o profissional. É o cuidar ali da saúde. E quando a gente fala do seguro para o médico, a gente precisa pensar em 4 pilares. O primeiro pilar é viver além da possibilidade ou do desejo de trabalhar. Aí a gente está falando ali de uma aposentadoria, garantir uma reserva financeira futura. Uma segunda proteção é sobre a pessoa se afastar do trabalho por acidente ou por doença. Imagina-se que uma invalidez pode ser temporária, mas imagina se for permanente. No meu caso, eu tenho mais medo, sinceramente, da invalidez do que da morte, porque viver dependendo de pessoas, não que as pessoas não estejam prontas para poder nos atender, mas cada uma tem que atender a sua necessidade, E uma terceira preocupação que nós temos é da saúde, Então, viver com saúde mais e melhor. Então, temos várias decisões que a gente pode tomar dentro desses 4 pilares, de proteção financeira. Então, essa é a principal preocupação, tá? É o cuidar do médico. Kelly, parece claro que a proteção financeira para os médicos é muito importante, né? Que conselho você daria para quem ainda não aderiu? Como é que eles poderiam começar? Por onde começar? O primeiro ponto é tomar essa decisão e de colocar isso como um ponto principal.
Porque para que o médico possa garantir as despesas fixas mensais, o investimento financeiro a longo, médio prazo, ele precisa ter o seguro de vida, tá? E aí a gente desmistifica nesse momento agora que o seguro de vida é só para morte. E não é, tá? O seguro de vida é para amparar em vida. Porque para qualquer desconforto, qualquer situação, ele tem um recurso financeiro que possa garantir ali, eu digo até a dignidade financeira para poder manter os seus projetos. Então, esse é o fim para o seguro de vida, é o fazer logo enquanto pode, enquanto é saudável. Nesse contexto, a gente sabe que a renda ela é do médico, mas ela é também da família. Então, em caso de invalidez permanente, este tipo de ferramenta, ela assegura esse benefício também para a família? Dá suporte à família? Eu falo porque eu sempre digo, quando alguém adoece, ele não adoece sozinho, às vezes a família adoece junto. Perfeito. E em muitas dessas situações, há necessidade de um protocolo de viagem, de acompanhante, de uma série de medicamentos, de tratamentos à distância, enfim. Há um módulo em que você possa ter uma opção mais abrangente nesse aspecto? Temos sim, temos. E eu posso até falar para você exemplificando. Tem um caso de um colega seu médico que se descobriu na ocasião com câncer na coluna. Então ele caiu da cama, né? Ele caiu da cama e foi para o médico e apareceu todo o diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele precisou usar o serviço por afastamento do trabalho temporário, né, que a gente chama de DIT, a renda, a proteção da renda do médico. Foi constatada a invalidez, infelizmente, permanente desse médico. Recebeu um capital único para poder garantir essas despesas imediatas, até mesmo exames específicos que o plano de saúde não cobria na ocasião. Tá? E por fim, infelizmente, ele não conseguiu completar todo o tratamento, porque veio a faltar, veio a falecer, e hoje a esposa e mais 2 filhos recebem uma pensão por morte, que é para justamente garantir o equilíbrio financeiro da família. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses quase 20 anos em que eu atuo no mercado é que o seguro de vida, ele não serve para enriquecer ninguém. Ele não enriquece. Ele mantém a dignidade financeira da família e mantém ali todos os projetos que aquele profissional, quando passou na faculdade, fez o juramento que ia cuidar de pessoas, que o legado dele está dando continuidade. Com certeza. Então, o seguro de vida é para poder manter esse sonho de lá de trás. Perfeito. Perfeito, Kelly. No próximo episódio nós vamos aprofundar mais sobre o tema DIT, né, que é Diário de Incapacidade Temporária, que é um seguro vital para os médicos que infelizmente precisam se afastar temporariamente. Bom, nesse primeiro episódio encerramos esse nosso primeiro episódio. Eu gostaria de agradecer a presença da Kelly. Obrigada. E te convidar a continuar conosco no próximo bloco. Até lá. Até lá. Olá. Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.